Depois vamos falar um pouco de divisão com vírgula. Como assim divisão com vírgula? Divisão que não dá resultado exato, então nós precisamos usar números decimais no quociente. Ou aquelas divisões em que dividendo ou divisor são números decimais. Como fazemos esse tipo de conta? E para que estudarmos esse tipo de conta? Nós sabemos que a divisão é uma das contas mais difíceis no ensino fundamental. É uma das contas que os alunos têm mais dificuldade, porque elas podem ser exatas, elas podem ser não exatas, elas podem dar dízimas periódicas. Então, quando aprender a divisão simples já é difícil, imagine quando nós inserimos as vírgulas, não é? Então, ao longo dos anos, nós aprendemos que as divisões não exatas, elas podem se transformar em divisões exatas, usando assim números decimais. Mas como fazer isso? Vamos ver aqui, vamos ver alguns exemplos. Então, 5 dividido por 2. Nós sabemos que 5 não dá para dividir por 2, porque 5 não é par. Concordam? Então, 2 não é divisor de 5. Quando dividimos 5 por 2, nós obtemos 2, porque 2 vezes 2 é 4, né? E sobra 1. Pronto, mas nós precisamos finalizar a conta. Nós queremos que o resto dê 0. Como fazer isso? Observe que o 1 está na casa da unidade. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu divido unidade, o resultado é unidade. Então, sobrou uma unidade. Concorda? Uma unidade não dá para ser dividida em 2. Nós precisamos transformar essa unidade em décimo, porque uma unidade é igual a 10 décimos. Mas quando transformamos esse 1 em décimo, ou seja, em 10 décimos, nós passamos para a casa do décimo. Como fazer para que o resultado também vá para a casa do décimo? Como fazer isso? Nós precisamos abrir a casa do décimo para que eu possa dividir décimo e obter o resultado de décimo. Para que eu abra a casa do décimo, precisamos então inserir uma vírgula no quociente. Então, podemos fazer 10 dividido por 2, 5, porque 5 vezes 2 dá 10 e sobra 0. Então, de novo, por que colocamos uma vírgula quando precisamos colocar um zero no dividendo? Porque colocar o zero no dividendo significa abrir a casa decimal, não é isso? E a vírgula é o que divide a parte inteira da parte decimal. Então, a vírgula precisa ser colocada ao colocarmos o zero no dividendo para que a casa decimal seja aberta e possamos botar o resultado no décimo, ok? Vamos para o próximo exemplo. 255 dividido por 8. Vamos lá. 255 dividido por 8. Nós vamos dividir primeiro 25 por 8. 25 por 8 dá 3 e sobra 1. Por quê? Porque 3 vezes 8 é 24. Resta 1. Ainda temos o 5 na conta. Descemos então o 5. Precisaremos dividir 15 por 8. 15 dividido por 8 dá 1. E sobra 7, porque 1 vezes 8 é 8. Então, faremos 15 menos 8, 7. Bom, sobram 7 unidades, que não podem ser divididas em 8 partes. Então, precisaremos transformar as 7 unidades em 70 décimos. Quando transformamos as 7 unidades em 70 décimos, precisamos colocar a vírgula no quociente para abrirmos o décimo no quociente. Então, ficaremos com 70 dividido por 8, que dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Restam 6. 6 não dá para dividir por 8. Precisamos acrescentar o zero para que, ao invés de termos 6 décimos, passemos a ter 60 centésimos. 60 centésimos pode dividir por 8. E não precisamos fazer nada com o quociente. Por que não precisamos? A casa do decimal já está aberta, porque já tem a vírgula. E a casa vazia é do centésimo. Logo, 60 dividido por 8, 7. Por quê? 7 vezes 8 é 56. Sobram 4. 4 não divide por 8. 4 centésimos não divide por 8. Mas se acrescentarmos o zero, teremos 40 milésimos. 40 divide por 8, que dá 5,
porque a casa aberta era do milésimo. E 5 vezes 8 é 40, resta um zero. Ok? Show? Indo? Vamos para a próxima. 7 dividido por 8. Observe que 7 é menor que 8. Então, já começamos numa conta em que a divisão não é possível. Como faremos para essa divisão ser possível? Novamente, o 7 é unidade. Então, a resposta está na unidade. Para dividirmos 7 unidades por 8, precisamos transformar elas em 70 décimos, porque 70 é divisível por 8. Quando acrescentamos o zero para transformar o 7 em 70, acrescentamos a vírgula no quociente para abrir a casa dos décimos. Mas observe, antes da vírgula não tem nada. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque a parte decimal existe, a parte inteira existe. A parte decimal vai ser encontrada. E a parte inteira? A parte inteira existe, mas ela é zero. Então, precisamos colocar zero na parte inteira. Então, faremos 70 dividido por 8, 8. 8 vezes 8, 64. Restam 6. 6 o quê? 6 décimos. 6 décimos não dá para dividir por 8. Precisamos transformar 6 décimos em 60 centésimos. 60 centésimos dividido por 8 dá 7 centésimos. Observe que ele foi para a casa do centésimo. Por que 7? Porque 8 vezes 7 dá 56. Sobram 4 centésimos. 4 centésimos não divide por 8, 40 milésimos. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, sobra 0. Lindo? Tudo ok? Vamos para a próxima operação? Vamos fazer então a divisão de 201 por 4. Então, fazemos 20 dividido por 4, que é 5. 5 vezes 4, 20. Logo, não me sobra nada. Mas eu ainda tenho 1 do número. Baixo 1. Ficamos com 1 dividido por 4. 1 não dá para dividir por 4. O que fazemos? Precisamos transformar uma unidade em 10 décimos. Para que transformemos essa uma unidade em 10 décimos, precisamos colocar a vírgula no quociente para abrir a casa do décimo. Logo, ficamos com 10 dividido por 4, que dá 2. Porque 2 vezes 4, 8. Me sobram 2. 2 décimos. Não dá para dividir por 4. Colocamos o zero no 2 para transformar ele em 20 centésimos. Uma casa do centésimo é a próxima casa a ser utilizada, não precisamos fazer nada com o quociente. Então, 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 dá 20, não sobra nada. Lindo? Show? Vamos para o próximo exemplo. Agora, se nós tivéssemos um número decimal no dividendo, como nós faríamos? Números decimais não podem ser divididos. O que precisamos fazer é transformar eles em números inteiros. Como fazemos isso? Nós igualaremos as casas decimais dos dois números e depois tiraremos a vírgula. Por quê? Ao igualarmos as casas decimais do 3,4 e do 2, ficaremos com 3,4 dividido por 2,0, ok? Observe que 3,4 são 34 décimos e 2,0 são 20 décimos. Então, nós temos duas frações com o mesmo denominador. Na divisão, esses denominadores serão simplificados. Então, ficaremos com a divisão de 34 por 20. Para que você não precise transformar esses números sempre em fração, basta que você iguale as casas decimais e retire a vírgula, para ficar com os números 34 e 20. Agora, podemos dividir normalmente. 34 dividido por 20 dá 1, porque 1 vezes 20 é 20, e nos sobra 14.
14 unidades não dá para dividir por 20. Então, acrescentamos um zero no 14, transformamos ele em 140 décimos e uma vírgula no quociente para abrir a casa do décimo para a resposta. Então, 140 dividido por 20 dá 7, porque 7 vezes 20 é 140. Resta 0, ok? Vamos ver um outro exemplo com decimal. Se o decimal estiver no divisor, a mesma coisa. Precisamos que o dividendo e o divisor tenham o mesmo número de casas decimais. Então, 30 do dividendo passa a ser 30,0. Agora, nós temos os dois números com a casa decimal do décimo. Podemos, então, tirar as vírgulas e os números ficarão como 325. Vamos dividir, então. 300 dividido por 25. Primeiro, nós fazemos a divisão de 30 por 25, que dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 25 é 25. Nos sobra 5. Vamos, então, descer o zero para compor o número. Então, ficamos com 50 dividido por 25, que dá 2, porque 2 vezes 25 é 50, resta 0. Acabamos a divisão. Show? Vamos para a próxima. Então, temos o número 31,755 e 15,5. Note que 15,5 só tem uma casa decimal e 31,755 tem 3. Então, precisamos acrescentar zeros em 15,5 para que ele passe a ter 3 casas decimais. Agora, os dois números têm 3 casas decimais. Basta retirarmos a vírgula e ficaremos com a divisão de 31.755 por 15.500. Vamos lá. Essa divisão dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 15.500 dá 31.000. Nos sobra 755. 755 não dá para dividir por 15.500. O que faremos? Acrescentamos um zero no 755 para que transformemos ele em 7.555 décimos e uma vírgula no quociente para que nós possamos abrir a casa do dividendo. Ficaremos assim, ok? Mas 7.555 ainda não é divisível por 15.500, notadamente, já que ele é menor que 15.500. Como faremos isso? Precisamos acrescentar um outro zero. Estamos na casa do décimo. Se acrescentarmos um outro zero aqui, iremos para a casa do centésimo. Significa que na casa do décimo não terá resposta. O que faremos? Precisamos abrir a casa do centésimo e preencher a casa do décimo. Mas não houve divisão aí, então acrescentaremos um zero também na casa do décimo para que possamos preencher a casa. Se você ainda não entendeu, pense o seguinte. Quando nós fizemos a divisão de 7.550 por 15.500, a divisão não ocorreu. Se nós dividirmos 7.550 pirulitos por 15.500 pessoas, ninguém recebe pirulito nenhum. Significa que o pirulito que cada um recebe é 0. Então, podemos colocar 0 no resultado dessa divisão. E aí, transformamos os 7.550 décimos em 75.500 centésimos para fazermos a divisão, ok? Show? Vamos lá. 75.500 dividido por 15.500 dá 5, já que 15.500 vezes 5 é o próprio 75.500. Resta-no zeros, ok? Então, por que quando eu acrescento 2 zeros, eu acrescento um zero no quociente? Na verdade, quando nós acrescentamos 2 zeros no denominador, dois zeros no dividendo, significa que nós pulamos uma casa. E quando nós pulamos essa casa, nós precisamos que ela seja preenchida por algo. Pelo quê? Por zero. Por isso que ao acrescentarmos 2 zeros no dividendo, nós acrescentamos o zero no quociente, ok? Vamos lá. Vamos a esse exemplo. 12,95 dividido por 0,007. Note que agora é o dividendo que não tem o número de casas suficiente. Acrescentaremos o zero no dividendo. Ficaremos, então, cancelando as vírgulas com a divisão de
12.950 por 7, já que 0007 é 7, ok? Então, primeiro, dividiremos o 12 por 7, que vai dar 1, já que 1 vezes 7 é 7, e nos sobra 5. Baixaremos o 9 para compor o número. Então, 59 dividido por 7 dá 8, porque 8 vezes 7 é 56. Então, nos sobram 3. Descemos o 5 para compor o número. 35 dividido por 7 é 5, porque 5 vezes 7 é 35. Nos resta 0. Mas nós ainda temos o zero do número. Então, como faremos? Dividiremos. 0 dividido por 7 dá 0, porque 0 dividido por qualquer número dá 0. E nos sobra o quê? 0, já que 0 vezes 7 é 0. Eu não posso esquecer esse 0? Não, você não pode esquecer esse 0, ele faz parte do número. O que você pode fazer é, sabendo que 0 dividido por qualquer número é 0, já, como as pessoas dizem, transportar esse 0 para o quociente e não fazer a divisão. Mas ele não pode ser esquecido, ele faz parte da divisão. Ok? Lindo? Vamos lá. Agora é a sua vez. Pratique um pouco, resolva essas divisões. Pause a aula, porque logo mais eu te darei os resultados. Você vai conseguir. Se necessário, revise e assista mais um pouco a aula. Agora é só praticar um pouco mais. Bons estudos!